Imagine só, você decide descansar depois de um dia cansativo. Deita na cama, de lado, pronto para relaxar. Mal encosta a cabeça no travesseiro e, de repente, algo inexplicável aperta seu peito com uma força brutal. Você apaga. Quando acorda, já não está mais no seu quarto. Algo, ou melhor, alguém, agarrou seu pulso com uma mão gelada e o arrancou da cama com violência. Você se vê flutuando, olha para baixo e lá está seu corpo, imóvel, deitado entre os lençóis. É então que a realidade te atinge como um soco no estômago. Você morreu. E o que vem depois não é um sonho. É um pesadelo vivo, sem fim. Um demônio monstruoso, de proporções assustadoras, te segura com garras afiadas como lâminas. Ele ri de você, como se sua agonia fosse o melhor espetáculo do mundo. Ao redor, milhões de vozes gritam em desespero. Pessoas penduradas por correntes invisíveis, pernas balançando no vazio, implorando por socorro, por uma saída que não existe. Outras são rasgadas por garras, e a dor não passa. Nunca. Porque ali não há alívio, não há esperança. O inferno não é uma ameaça distante, é uma realidade crua, onde o sofrimento é eterno e a escuridão engole qualquer chance de redenção. Mas essa história não termina aí. Hoje, você vai conhecer Ivan Tudri, um homem que viveu isso na pele. Em uma noite qualquer, no auge de uma vida de excessos, festas, drogas, prazeres sem limites, ele morreu. E foi arrastado para o abismo por um demônio. Mas Deus, em sua misericórdia, não o deixou lá. Ivan não só escapou do inferno como também teve o privilégio de ver o céu. E agora, ele está aqui para contar cada detalhe. Ivan, seja bem-vindo. É um prazer tê-lo conosco. Antes de mergulharmos naquela noite fatídica, me conte, como você chegou até aqui, a este momento, compartilhando sua experiência com o mundo? Ah, essa é uma história que parece saída de um filme, mas é real. Tudo começou em 1978, quando eu era um jovem perdido, afundado em um mundo de drogas e dinheiro fácil. Eu era traficante, mas ninguém sabia. Movimentava carregamentos de entorpecentes, coordenava operações, vivia no luxo. Morava em Grand Rapids, Michigan, e depois daquela noite, nunca mais voltei para lá. Nem uma única vez. Até que, décadas depois, resolvi retornar para uma palestra. Foi em um voo da Southwest. Eu estava no primeiro assento, perto da janela, quando um casal entrou. O homem perguntou se o lugar ao meu lado estava ocupado. Conversamos, ele se sentou, e logo descobri que ele me conhecia. Melhor do que eu imaginava. Ele era Michael, um ex-policial disfarçado que, naquela época, estava prestes a me prender. Ele sabia de tudo, os clubes que eu frequentava, as pessoas com quem eu andava, os esquemas que eu montava. Se não fosse por aquela noite, eu estaria atrás das grades pelo resto da vida. Foi ele quem me indicou este programa. Coincidência? Não. É assim que Deus trabalha. Mas antes de chegarmos àquela noite, preciso voltar um pouco no tempo. Porque minha história não começou no inferno. Começou na igreja. Desde criança, eu amava a Deus. Minha mãe era uma mulher de fé, e eu ia ao culto sempre que podia. Não por obrigação, mas porque encontrava ali um refúgio. Meu pai era um homem violento, um pedreiro que descontava sua raiva em mim com cintos e surras brutais. Eu era magro, frágil, e ele me deixava com marcas que duravam semanas. A igreja era meu escape. Lá, eu sabia que Jesus me amava. E esse amor me encheu de uma alegria que nada nem ninguém conseguia tirar. Fui batizado no Espírito Santo ainda jovem, estudei em um seminário bíblico, tinha uma vida dedicada a Deus. Até que, no segundo ano de faculdade, voltei para casa nas férias de Natal. Foi quando conheci ela. Uma garota que virou minha cabeça de um jeito que eu nunca imaginei. Eu era um cara certinho, mas depois daquele encontro, larguei tudo. Não voltei para o seminário. Aos 19 anos, minha vida deu uma guinada para o abismo. Comecei a beber, a usar drogas. E não demorou para eu me envolver em vendas. Primeiro, carros.
Eu era bom nisso, muito bom. Chegava a vender mais de 30 veículos por mês, algo impensável na época. Ganhei dinheiro, muito dinheiro. Mais de US$ 100.000 por ano, uma fortuna nos anos 70. Vivia no luxo, com festas, mulheres, poder. Mas quanto mais eu tinha, mais vazio me sentia. Aos 26 anos, eu já estava tão longe de Deus que nem me importava mais. O menino que um dia chorava de emoção nos cultos agora não dava mínima para nada nem ninguém. Entrei de cabeça no tráfico. Não era o chefão, mas bancava as operações. Colocava o dinheiro, recebia os lucros e reinvestia em mais drogas. E claro, garantia meu próprio estoque. À noite, eu era outra pessoa, dançava em discotecas, com meu cabelo comprido, quase na cintura em alguns momentos, um visual que todo mundo adotava naquela época. Mas por trás daquela imagem de sucesso, eu estava apodrecendo por dentro. E foi aí que tudo mudou. Ou melhor, acabou. Porque naquela noite, eu morri. E o que veio depois, bem, isso você vai ouvir agora. Creia-me em que o som não era humano. Era um coro de agonia que rasgava a alma, como se milhares de vozes estivessem sendo esfoladas ao mesmo tempo. E eu sabia, sem que ninguém precisasse me dizer, que aquilo era o inferno. Não o inferno das histórias, não o lugar de fogo e enxofre que pregavam nas igrejas, era pior. Era um vazio vivo, uma escuridão que pulsava, que respirava, que se alimentava de dor. E então eu vi. Não eram chamas, não eram demônios com chifres e tridentes, eram coisas. Formas que se contorciam, corpos que se fundiam uns aos outros, rostos que se dissolviam em gritos eternos. Alguns pareciam humanos, outros eram apenas sombras com dentes afiados como lâminas, olhos vazios que sugavam qualquer resquício de esperança. E o cheiro. Deus, o cheiro. Era como carne podre misturada com enxofre, mas pior, era o fedor da desesperança, da culpa que nunca mais seria lavada. O demônio que me arrastava não era um monstro grotesco como eu imaginava. Era elegante, quase belo, com uma voz que soava como mel envenenado. Ele sorria enquanto me puxava para baixo, e cada palavra que saía de sua boca era uma mentira que eu já tinha acreditado em vida. Você sempre soube que isso ia acontecer, não é? Você brincou com fogo, e agora vai queimar. E eu sabia que ele estava certo. Não havia desculpas, não havia perdão naquele momento. Eu tinha escolhido aquele caminho, noite após noite, mentira após mentira, e agora estava ali, colhendo o que tinha plantado. De repente, o chão sob meus pés, ou o que eu achava que eram meus pés, se abriu. Não era um buraco, não era um poço. Era como se o próprio ar se rasgasse, e eu caí. Não foi uma queda rápida, foi lenta, agonizante, como se o tempo tivesse se esticado para que eu sentisse cada segundo da minha condenação. E enquanto caía, eu via flashes da minha vida, não os momentos de glória, não as festas, não o dinheiro fácil. Eu via as pessoas que eu tinha machucado sem nem perceber. O traficante que eu traí, a garota que eu abandonei quando as coisas ficaram difíceis, o amigo que eu deixei para trás quando o negócio deu errado. Eu vi os rostos deles, e eles me olhavam com uma tristeza que eu nunca tinha notado antes. E então, de repente, eu acordei. Não no inferno, não na minha cama. Eu estava em um lugar que não era lugar nenhum. Uma escuridão fria, mas sem dor, sem gritos, sem demônios. Só silêncio. E uma voz, não uma voz humana, não uma voz demoníaca, mas algo além de qualquer coisa que eu pudesse descrever, me disse: você ainda tem uma escolha. Eu não entendi. Como assim, uma escolha? Eu estava morto. Eu tinha visto o inferno. Eu sabia que não havia volta. Mas a voz continuou: você pode voltar. Mas não será o mesmo. Você terá que viver com o que viu. Com o que sabe. E terá que escolher, a cada dia, se quer repetir os mesmos erros ou se quer algo diferente. E então, como um relâmpago, eu estava de volta. De volta ao meu corpo, de volta àquele quarto de hospital, com os tubos no braço e o cheiro de antisséptico no ar. Mas eu não era mais o mesmo. Eu sabia o que tinha visto. Eu sabia o que estava esperando por mim se eu continuasse naquele caminho.
E pela primeira vez em anos, eu senti medo. Não medo da polícia, não medo de perder dinheiro, não medo de ser traído. Medo do que eu tinha visto. Medo do que eu sabia. E foi assim que tudo recomeçou. Não com um milagre, não com uma redenção instantânea. Mas com uma escolha. A primeira de muitas. E eu ainda estou escolhendo. Todos os dias. O ar se enchia de gritos que não tinham começo nem fim. Bilhões de almas, penduradas como bonecos quebrados, os corpos retorcidos em posições que desafiavam qualquer lógica da carne. As pernas balançavam no vazio, os braços se debatiam em movimentos inúteis, como se ainda acreditassem que poderiam escapar. Mas não havia para onde ir. Estavam presas não por correntes, não por grades, mas por algo mais profundo, mais cruel. Uma prisão feita de desespero e de um conhecimento que queimava mais que qualquer fogo, a certeza de que nunca mais haveria alívio. Os demônios não eram criaturas de filme. Não eram monstros de maquiagem barata ou efeitos especiais. Eram piores. Garras que rasgavam como lâminas de aço, dentes que trituravam sem matar, vozes que ecoavam dentro da alma como pregos sendo cravados no crânio. E o pior? O corpo espiritual não morria. Ele se regenerava, apenas para ser despedaçado de novo. E de novo. E de novo. Uma dor que não dava trégua, porque o espírito não desmaia, não desliga, não esquece. Ele sente tudo, multiplicado por 1000. Lembro-me de um homem, ou do que restava dele sendo rasgado ao meio por um demônio do tamanho de um elefante. A pele se abriu como papel molhado, os órgãos se espalharam, mas em segundos tudo voltou ao lugar. E então o demônio riu. Não um riso qualquer. Um riso que carregava o peso de séculos de ódio, de prazer sádico, de uma alegria pura em ver o sofrimento alheio. E o homem gritou. Não por causa da dor física, essa era apenas o começo. Gritou porque reconheceu o demônio. Não pelo rosto, mas pela memória. Era o mesmo que o havia tentado em vida, o mesmo que sussurrara em seus ouvidos todas as desculpas para pecar, todas as justificativas para trair, para mentir, para se entregar ao vício. E agora, ali, no inferno, ele finalmente entendia, o demônio não o havia abandonado. Ele o havia esperado. Eles sabiam tudo. Cada detalhe. Cada segredo. Cada vergonha. No instante em que seus olhos se cruzavam com os de uma alma condenada, tudo vinha à tona, não como uma lembrança, mas como uma ferida aberta. E eles usavam isso. Usavam cada fraqueza, cada erro, cada momento de covardia. Lembra quando você traiu sua esposa? Lembra quando deixou seu filho chorar sozinho? Lembra quando escolheu a mentira em vez da verdade? E as palavras não eram apenas ditas. Elas queimavam. Porque no inferno, as palavras não são sons. São armas. Eu senti cada uma delas. Como facas cravadas no peito. Como ácido derramado sobre feridas antigas. Eles riam enquanto me lembravam de coisas que eu havia enterrado tão fundo que nem eu mesmo me atrevia a recordar. Minhas noites de bebedeira, as vezes em que magoei quem mais amava, as mentiras que contei para mim mesmo para justificar meus erros. E o pior? Eles não precisavam inventar nada. Tudo era verdade. Tudo era eu. Mas a verdadeira tortura não era o fogo. Não eram as garras. Não eram nem mesmo as lembranças. Era a certeza. A certeza de que aquilo era para sempre. Que não havia saída. Que não havia perdão. Que não havia um segundo ato, uma redenção tardia, uma chance de recomeçar. Você olhava para cima, se é que havia um cima ali, em de nada. Apenas escuridão. Você olhava para os lados, e só via mais almas, mais demônios, mais dor. Você gritava por misericórdia, e o eco devolvia seu próprio grito, como se o universo estivesse rindo de você. E então, quando você finalmente entendia que não havia esperança, que não havia um fim para aquilo, que cada segundo seria uma eternidade de agonia, algo dentro de você se quebrava. Não o corpo. O espírito. A última fagulha de humanidade que ainda acreditava em algo além da dor. E era nesse momento que os demônios paravam de rir.
Porque sabiam que haviam vencido. Não apenas o seu corpo. Não apenas a sua alma. Mas a sua esperança. E era isso que eles mais queriam. Porque um homem sem esperança é um homem morto. Mesmo que ainda respire. Mesmo que ainda grite. Mesmo que ainda se debata. Ele já está no inferno. E o inferno não é um lugar. É um estado de espírito. Um estado que começa muito antes de você morrer. Que começa quando você escolhe viver sem Deus. Quando você escolhe ignorar o chamado. Quando você escolhe acreditar que o pecado não tem consequências. Eu vi isso nos olhos das almas ao meu redor. Vi o momento exato em que elas percebiam que não havia volta. E vi o terror absoluto que vinha com essa compreensão. Porque, no fundo, todos nós sabemos. Sabemos que nossas escolhas têm peso. Sabemos que a vida não é um jogo. Sabemos que, um dia, teremos que prestar contas. E eu estava lá. Vendo tudo. Sentindo tudo. Sabendo que, se não fosse por uma mão que me puxou de volta, eu ainda estaria lá. Pendurado. Rasgado. Humilhado. Condenado. Mas eu voltei. E agora, todos os dias, eu escolho. Escolho lembrar. Escolho contar. Escolho lutar contra o esquecimento. Porque o inferno não é um mito. Não é uma metáfora. É real. E está mais perto do que você imagina. Meu filho seria se tivesse vivido. Será que teria meus olhos? Meu sorriso? Será que teria crescido alto, forte, cheio de sonhos? E então, no momento em que ela cruza os portões, uma vozinha doce, familiar, ecoa no ar: mamãe. E ali está ele. Ou ela. Exatamente como ela sempre imaginou. Não como um bebê frágil, mas como uma criança radiante, plena, perfeita. E o abraço? Ah, o abraço é o que quebra todas as correntes do arrependimento. Porque o amor de Deus não é apenas misericórdia, é restauração. Ele devolve o que o pecado tentou roubar. E não são só os pais que recebem esse presente. Os avós, os tios, aqueles que choraram em silêncio, que carregaram a dor como uma pedra no peito, todos são recebidos pelos pequenos que partiram cedo demais. E sabe o que mais me marcou? Eles não guardam rancor. Não há amargura, não há acusação. Há apenas alegria. Uma alegria pura, que transborda e lava até a última lembrança de culpa. Porque no céu, até as lágrimas que derramamos na terra são transformadas em risos. Mas o anjo não me mostrou apenas isso. Ele me levou a um lugar onde vi algo que nunca esquecerei: as coroas. Não as coroas de ouro que imaginamos, mas sim registros vivos de vidas transformadas. Cada pessoa que entra no céu traz consigo uma coroa, ou várias, que representam o impacto que teve na terra. E não estou falando de fama, de riqueza, de poder. Estou falando de um homem simples que, com um gesto de bondade, salvou uma alma da escuridão. De uma mulher que, em meio ao próprio sofrimento, estendeu a mão para a outra. De uma criança que, com um sorriso, devolveu a esperança a um coração partido. E ali, diante daquelas coroas, eu entendi: o céu não é um prêmio por sermos perfeitos. É a recompensa por termos amado, mesmo quando era difícil. Por termos escolhido a luz, mesmo quando a escuridão parecia mais fácil. Por termos acreditado, mesmo quando tudo ao nosso redor gritava para desistirmos. Mas então, o anjo me disse algo que me fez tremer: você ainda não está pronto para ficar. Há trabalho a ser feito. E eu protestei. Eu não queria voltar. Eu queria ficar ali, onde a dor não existia, onde o amor era tangível, onde cada respiração era um hino de gratidão. Mas o anjo apenas sorriu e disse: aqueles que você ama ainda precisam ouvir. Aqueles que você não conhece ainda precisam ser alcançados. E há um propósito maior do que o seu desejo de paz. Foi então que eu acordei. De volta ao meu corpo. De volta à dor. De volta à luta. Mas com uma certeza que queima mais forte do que qualquer dúvida: o inferno é real. O céu é real.
E a escolha é nossa. Todos os dias. A cada decisão. A cada palavra. A cada gesto. Eu voltei para contar. Para alertar. Para implorar, não brinquem com o que não entendem. Não subestimem o peso das suas escolhas. Porque quando a eternidade bater à sua porta, não haverá desculpas. Não haverá eu não sabia. Haverá apenas a verdade nua e crua, você teve a chance. E o que fez com ela? E ali estava eu, diante da criação em sua forma mais pura, testemunhando o poder que moldou o universo com um simples sopro. A luz não surgiu como um lampejo tímido, ela irrompeu, violenta, gloriosa, rasgando as trevas como uma espada divina. E quando o primeiro raio tocou a superfície daquela imensidão líquida, algo extraordinário aconteceu, as águas responderam. Não como um elemento passivo, mas como um ser vivo, pulsando em sintonia com o Criador. Cada molécula vibrava com a presença dele, cada gota carregava o eco de sua voz. E eu entendi, naquele instante, por que o batismo não é mero ritual. É um retorno às origens. Um mergulho no mesmo poder que separou o caos da ordem, que transformou o vazio em vida. Mas Deus não parou ali. Ele não é um arquiteto que constrói e abandona, ele é o artista que nunca termina de esculpir sua obra. Vi quando ele separou as águas dos céus das águas da terra, e o firmamento se ergueu como uma cortina de glória, estendida entre o visível e o invisível. Vi quando ele chamou a terra a brotar da água, e ela obedeceu, não por obrigação, mas por amor. Porque tudo que ele toca responde com devoção. Até as rochas, até os minerais, até o pó que pisamos, tudo carrega o selo do seu toque. E quando as primeiras plantas romperam o solo, não foi um milagre isolado. Foi a confirmação de uma promessa, onde há água, há vida. Onde há vida, há esperança. E onde há esperança, há um convite para você, para mim, para todos que ainda resistem. Então veio o sol. Não como uma esfera fria e distante, mas como um farol de fogo, aceso pela própria mão de Deus. Ele não o pendurou no céu como um enfeite, ele o posicionou com precisão cirúrgica, calculando cada grau de inclinação, cada segundo de luz, cada sombra que se projetaria sobre a terra. Porque até a escuridão tem propósito quando vem dele. E quando a lua surgiu, pálida e fiel, eu vi que até os corpos celestes têm uma missão: testemunhar. Testemunhar a fidelidade de um Deus que não esquece nem mesmo um pardal que cai. Que dirá de você? Mas o que mais me abalou não foi a grandiosidade do cosmos. Foi o detalhe. A forma como ele moldou cada criatura, cada inseto, cada peixe que desliza nas profundezas. Ele não criou por criar, ele criou para se revelar. Cada asa de borboleta, cada padrão nas escamas de um peixe, cada rugido de um leão carrega uma assinatura: eu sou o Senhor, e não há outro. E quando ele formou o homem, não foi do pó qualquer. Foi do pó da terra já banhada por sua glória, já marcada por sua presença. Por isso respiramos. Por isso sonhamos. Por isso, mesmo quando nos afastamos, algo em nós clama por voltar. E então, naquele vislumbre do futuro, viu que muitos não querem ver: o fim de todas as coisas. Não como um apocalipse de Hollywood, com explosões e caos, mas como um retorno ao princípio. Vi a terra sendo renovada, não destruída. Vi os céus se abrindo como um livro, e cada página revelando um amor que não tem fim. Vi aqueles que escolheram o inferno, não porque Deus os rejeitou, mas porque eles rejeitaram a luz até que a escuridão se tornou seu único refúgio. E vi aqueles que escolheram a vida, correndo ao encontro do Pai com os braços abertos, sem vergonha, sem culpa, apenas gratidão. Mas antes de tudo isso, antes do juízo, antes da restauração, há um agora. Um agora em que você segura em suas mãos a mesma escolha que eu tive. Não é sobre religião. Não é sobre dogmas. É sobre uma verdade simples, brutal e linda: você foi feito para algo maior do que este mundo. E se você ainda está aqui, respirando, pensando, sentindo-lhe, é porque ele ainda está chamando. Não espere que a eternidade bata à sua porta para decidir de que lado você está. Porque quando ela chegar, não haverá mais tempo. Só haverá o que você já escolheu. E então veio a luz, não uma luz qualquer,
mas aquela que rasga o véu do tempo e mostra o que sempre esteve ali, escondido sob as camadas do que chamamos de história. Você já parou para pensar que o Jardim do Éden não era apenas um lugar, mas um estado de ser? Deus não colocou árvores ali. Ele as plantou com um propósito, como quem semeia um futuro que ainda não foi vivido. E Adão e Eva? Eles não foram criados para envelhecer, para definhar, para se despedir. Foram feitos para durar eternos, como o próprio Deus. Mas aí veio a escolha. Não uma escolha entre o certo e o errado, mas entre o temporário e o eterno. Entre o fruto que dava vida e o que prometia conhecimento, mas entregava a morte. E a serpente? A serpente. Não era um monstro de escamas e veneno. Era bela. Era astuta. Era o que restava de Lúcifer, o anjo que um dia brilhou mais que as estrelas, mas que agora sussurrava mentiras doces como mel. Ele não disse a Eva que ela morreria naquele instante. Ele disse a verdade pela metade: você não cairá morta agora. Mas algo pior acontecerá. E aconteceu. No momento em que o fruto tocou seus lábios, algo se quebrou. Não foi apenas a desobediência, foi a ruptura. O corpo que antes era imortal começou a se desfazer em pó. A eternidade se transformou em contagem regressiva. E Adão, que viveria para sempre, agora tinha um número: 930 anos. Um suspiro diante do infinito. Mas a história não para aí. Porque o homem, mesmo caído, ainda carregava em si o eco daquela conexão perdida. Eles construíram a Torre de Babel não como um desafio tolo, mas como um grito de saudade. Aqueles homens e mulheres não eram como nós. Seus cérebros não eram limitados pela matéria. Eles sabiam. Não precisavam de livros, de escolas, de teorias. A mente e o espírito trabalhavam em perfeita harmonia, como duas metades de um mesmo código. E a linguagem que falavam? Não era inglês, nem hebraico, nem nenhuma das línguas que conhecemos. Era a língua do céu. A mesma que seu espírito conhece agora, mesmo que você não se lembre. A mesma que Lúcifer ainda entende, porque ele foi criado nela. Eles ergueram aquela torre não por orgulho, mas por medo. Vamos construir antes que ele nos espalhe, disseram. Como sabiam? Porque ainda ouviam a voz de Deus, mesmo que distorcida pelo pecado. E então ele desceu. Não para destruir a torre, mas para cortar o fio que ligava a mente humana ao espírito. De um só golpe, a sabedoria se tornou ignorância. As mãos que antes criavam máquinas impossíveis agora não reconheciam nem mesmo um martelo. As palavras que fluíam como música se transformaram em sons desconexos. E assim nasceram as línguas, os povos, as nações, cada um tentando dar nome ao que já não entendia. Mas aqui está o detalhe que poucos percebem: Deus não tirou a sabedoria. Ele apenas desconectou o cabo. Seu espírito ainda sabe tudo. Quando você morrer, não será um fim, mas um despertar. De repente, você entenderá cada equação, cada língua, cada segredo do universo porque seu espírito nunca esqueceu. A questão é: o que você fará com esse conhecimento quando ele voltar? Porque ele vai voltar. No céu, não há barreiras. Não há idiomas, não há mal-entendidos. Há apenas uma verdade, clara como a luz que eu vi. E é por isso que o Espírito Santo veio. Não para nos dar uma nova língua, mas para religar o que foi cortado. Para lembrar ao seu espírito o que ele já sabe. Para sussurrar em seu ouvido: você foi feito para mais. Não espere que a eternidade chegue para começar a viver como se ela já tivesse começado. Porque quando ela chegar, não haverá mais tempo para escolhas. Só restará o que você já decidiu. E foi assim no cenáculo, no dia de Pentecostes. Todos falavam em línguas, mas aqueles que estavam ao redor, homens de nações distantes, de línguas que nunca haviam aprendido, ouviam cada palavra em sua própria língua. Não era o som que saía de suas bocas que eles entendiam, mas a verdade que Deus colocava em seus corações. Cada um ouvia a mensagem como se fosse dita especialmente para ele. 30 nações diferentes, e todos compreendiam. Não eram um ou dois falando em sua língua, eram todos. Esse foi o milagre que muitos deixaram passar.
Deus não apenas deu novas palavras, ele restaurou o que havia sido perdido em Babel. E Babel, Babel. Foi ali que tudo se quebrou. As línguas se multiplicaram, os povos se espalharam, e o mundo mergulhou em confusão. Era como se cada homem tivesse sido atingido por uma amnésia espiritual. Sabiam andar, sabiam respirar, mas não sabiam mais quem eram, nem para onde iam. Caminhavam sem rumo, como almas perdidas em um labirinto de sons incompreensíveis. E foi nesse caos que Deus começou a costurar novamente o tecido da humanidade. Mas não foi só isso que vi. Vi Sansão, não o gigante musculoso que muitos imaginam, mas um homem comum, de estatura modesta. Sua força não vinha de seus braços, mas do que Deus havia depositado nele. Ele levantava cavalos com uma só mão, como se fossem brinquedos, enquanto os homens mais fortes do reino tentavam em vão repetir o feito. A força de Sansão não estava em seus cabelos, mas na obediência àquilo que o mantinha ligado ao céu. E quando essa ligação foi cortada, tudo se perdeu. Vi Davi diante de Golias, um jovem franzino, não mais que 1,5 metros, enfrentando um gigante que ultrapassava os 3 metros. Golias não era apenas alto, sua espada era tão pesada que Davi mal conseguiu erguê-la para cortar sua cabeça. Mas quando a pedra atingiu a testa do gigante, não houve luta. Seus olhos se fecharam, ele cambaleou e caiu como uma árvore derrubada. Não foi a força de Davi que venceu, mas a certeza de que Deus estava com ele. Vi Jericó, suas muralhas desabando ao som das trombetas. Vi milagres que não estão registrados nas Escrituras, cenas que não me cabe revelar agora. Vi o nascimento de Jesus, não em um palácio, mas em um lugar escuro, úmido, quase um buraco na terra. E mesmo assim, os magos chegaram com presentes dignos de um rei, ouro em abundância, incenso e mirra, o suficiente para sustentar uma família por toda a vida. Não eram presentes simbólicos, eram tesouros reais, que permitiram a José e Maria fugir para o Egito, onde Jesus cresceu protegido, estudou e se preparou. E então o vi ensinando. Milhares de pessoas reunidas no deserto, sem microfone, sem amplificação, e todos ouviam sua voz com clareza. Como? Ele chamava as nuvens para cobrir a multidão, e sua voz ecoava nelas, como ondas de rádio que percorrem o céu. As mesmas nuvens que refrescavam o povo no calor escaldante também levavam suas palavras a cada ouvido. E depois de falar por horas, ele alimentava a todos, não com migalhas, mas com fartura. E quando a noite caía, os doentes eram trazidos, e com um toque, uma palavra, uma simples presença, ele os curava. Não havia demora, não havia dúvida. A cura era instantânea, como se o próprio tempo se dobrasse à sua vontade. E em cada um desses momentos, uma verdade se repetia: Deus não age como esperamos. Ele não segue nossas limitações. Ele não se contenta com o possível. Ele transforma o impossível em realidade, não para impressionar, mas para nos lembrar de quem realmente somos, filhos feitos para herdar o seu reino. Ele se movia entre os mortos-vivos, e cada passo seu era um terremoto de esperança. Não havia mais sombra de dúvida, não havia mais espaço para o medo. Onde ele pisava, a morte recuava, envergonhada, como um ladrão pego em flagrante. E aqueles que o viram ressuscitado não eram os mesmos. Seus olhos, antes opacos pela desesperança, agora ardiam com uma chama que nem o tempo apagaria. Ele apareceu a Maria Madalena, e bastou uma palavra, Maria, para que ela reconhecesse aquele que o mundo inteiro havia rejeitado. Não foi um milagre de grandiosidade, mas de intimidade. Ele não precisou de trombetas, de exércitos celestiais, de sinais estrondosos. Bastou um nome dito com amor para que o coração dela explodisse em adoração. E assim foi com os discípulos no caminho de Emaús, com Tomé duvidando até tocar as feridas, com Pedro, o mesmo que o negara 3 vezes, sendo restaurado com um simples Simão, tu me amas. Em cada encontro, uma lição: Deus não nos encontra onde queremos que Ele esteja, mas onde realmente precisamos dele. E então, ele subiu. Não como um fugitivo, não como um derrotado, mas como o rei que volta para o trono. As nuvens o receberam, e os anjos que o acompanhavam não cantavam uma canção de lamento, mas de vitória. Porque aquele que havia sido pregado na cruz agora estava sentado à direita do Pai,
e o véu rasgado não era apenas um tecido partido, era prova de que o caminho estava aberto. Não mais sacerdotes, não mais sacrifícios, não mais barreiras. Apenas ele, o Cordeiro que foi morto, mas que vive para sempre, intercedendo por nós. E o mais extraordinário? Ele não nos deixou órfãos. O mesmo Espírito que o ressuscitou dos mortos agora habita em nós. Não como um hóspede passageiro, mas como fogo, como vento, como poder que não pode ser contido. Quando ele disse: "Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder", não era um pedido, era uma promessa. E no dia de Pentecostes, o céu desceu como línguas de fogo, e homens simples, antes amedrontados, se tornaram arautos de um reino que não tem fim. Isso não é história. Não é lenda. É realidade. E a pergunta que ecoa desde então é a mesma: o que você fará com esse amor que não desiste, que não falha, que não se cansa de perseguir você? Porque ele não morreu por uma multidão anônima. Ele morreu por você. Ele ressuscitou por você. E agora, neste exato momento, ele está estendendo as mãos, ainda marcadas pelos cravos, e dizendo: "Vem. Eu já paguei o preço. Tudo o que você precisa fazer é crer, todos nós, e é verdade." Mas naquele momento, ele estava falando diretamente àqueles que o seguiram, que deixaram tudo para estar com ele. Porque o Espírito Santo não é apenas um consolo, ele é poder. Poder para transformar, para quebrar cadeias, para levantar o que estava morto. E quando Jesus disse: "Esperem", ele não estava pedindo paciência. Ele estava dizendo: "Preparem-se. O que vem é maior do que tudo o que vocês já viram." E eles esperaram. 10 dias de oração, de união, de expectativa. Até que, de repente, o céu se abriu. Um som como de um vento impetuoso encheu o lugar. Línguas de fogo desceram sobre cada um deles. E naquele instante, algo mudou para sempre. Homens simples, pescadores, cobradores de impostos, começaram a falar em línguas que nunca aprenderam. A multidão se reuniu, atônita, e Pedro, o mesmo que negou Jesus 3 vezes, levantou-se e pregou com uma ousadia que só o Espírito Santo poderia dar. 3.000 almas se renderam naquele dia. 3.000! E isso foi apenas o começo. Porque o que começou em Jerusalém não ficou lá. Ele se espalhou como fogo em palha seca. Atravessou continentes, derrubou impérios, transformou culturas. E hoje, neste exato momento, esse mesmo fogo está se acendendo de novo. Você sente isso? A terra está tremendo, não apenas com terremotos, mas com a expectativa do que está por vir. As nações estão em convulsão, os sistemas estão ruindo, e no meio do caos, Deus está levantando um exército. Não de soldados com espadas, mas de homens e mulheres que carregam algo mais poderoso, a autoridade do nome de Jesus e a unção do Espírito. Eu vi isso. Vi cidades inteiras se rendendo ao Evangelho em uma única noite. Vi cadeias sendo abertas, vícios sendo quebrados, corações partidos sendo restaurados. Vi o impossível se tornando rotina. E o mais incrível? Você não precisa ser um super-herói espiritual para fazer parte disso. Você só precisa dizer sim. Sim ao Espírito que quer te encher. Sim à palavra que quer te transformar. Sim ao chamado que Deus já colocou em você, mesmo que você ainda não saiba qual é. Porque o que está por vir não é para os perfeitos. É para os dispostos. Para aqueles que, como Pedro, já falharam, mas ainda assim se levantam. Para aqueles que, como Paulo, perseguiram a Deus antes de o conhecerem. Para aqueles que, como Davi, têm um coração quebrantado, mas sabem que Deus usa vasos imperfeitos para mostrar sua perfeição. Você não precisa ter todas as respostas. Você só precisa ter fé do tamanho de um grão de mostarda. E se você não tem nem isso, peça. Deus dá fé a quem pede. E sobre as coisas que estão por vir, as mudanças, as invenções, os sinais nos céus e na terra, não se assuste. Não é o fim. É o começo. O mundo está sendo preparado, sim, mas não para a destruição. Está sendo preparado para o maior avivamento que a história já viu. Para uma colheita tão grande que os ceifeiros não darão conta.
Para uma geração que operará no sobrenatural como se fosse natural. Para um tempo em que a glória de Deus cobrirá a terra como as águas cobrem o mar. Então, o que você vai fazer? Vai ficar parado, olhando para o horizonte, esperando que algo aconteça? Ou vai se levantar, abrir as mãos e dizer: aqui estou, Senhor. Usa-me. Enche-me. Quebra-me, se for preciso, mas não me deixes fora do que estás fazendo? Porque o convite está de pé. As portas estão abertas. E o Espírito de Deus está soprando, não como um vento suave, mas como um furacão de poder, pronto para varrer tudo que não é dele. A pergunta não é se você está pronto. A pergunta é: você vai deixar ele te preparar? E você acha que Deus faz promessas à toa? Acha que ele esquece as lágrimas de uma mãe que intercedeu por décadas? Não. O Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Quando ele diz algo, é porque já está escrito no céu, e o que está escrito no céu, não há poder na terra ou no inferno que possa apagar. Eu estava lá, no meio daquele abismo de trevas, ouvindo os gritos que nunca param, sentindo o cheiro de enxofre queimando a alma. E então, como um raio de luz rasgando a escuridão, veio a voz dele: eu fiz uma promessa à sua mãe. Não foi um sussurro. Não foi uma lembrança distante. Foi um trovão de autoridade, como se o próprio universo parasse para ouvir. E naquele instante, eu soube, não era só por mim. Era por ela. Era por cada oração que ela derramou no chão daquela sala, por cada noite em que ela ficou de joelhos, lutando contra o sono, lutando contra o desânimo, lutando por mim. E se Deus honrou a fé de uma mãe, quanto mais Ele não honrará a sua? Se Ele ouviu o clamor de uma mulher simples, quanto mais Ele não ouvirá o seu grito quando você disser: Senhor, aqui estou, usa-me, mesmo que eu não mereça. Porque é isso que o Espírito Santo faz. Ele não vem para te acalmar como um cobertor em uma noite fria. Ele vem como fogo. Como o vento. Como um terremoto que sacode as estruturas do que você achava que sabia sobre si mesmo. Você já parou para pensar no que aconteceu no Pentecostes? Não foi um show de milagres. Não foi um espetáculo para entreter os curiosos. Foi poder. Poder puro, cru, inegável. Línguas de fogo desceram sobre pessoas comuns, pescadores, cobradores de impostos, mulheres sem voz na sociedade, e, de repente, eles não eram mais os mesmos. O medo que os trancava em um cenáculo sumiu. A dúvida que os fazia questionar se eram capazes desapareceu. Porque quando o Espírito Santo enche um vaso, ele não deixa espaço para meia medida. Ou você é cheio, ou você é vazio. Não existe meio termo. E esse mesmo poder está disponível para você hoje. Não amanhã. Não quando você se sentir pronto. Agora. Jesus não disse ide e esperai até que vos sintais preparados. Ele disse ide e fazei discípulos. Ele não disse recebei o Espírito Santo quando acharem que merecem. Ele soprou sobre eles e disse recebei. Ponto. A questão não é se você está à altura. A questão é se você vai abrir as mãos e deixar ele te usar, mesmo que você ainda esteja quebrado. Eu vi o que acontece quando alguém diz sim. Vi homens que mal sabiam falar em público pregarem com uma unção que fazia multidões caírem de joelhos. Vi mulheres que carregavam anos de vergonha a serem usadas para libertar outras com uma palavra. Vi jovens que ninguém dava nada por eles se levantarem e mudarem nações. E sabe o que todos eles tinham em comum? Nenhum deles estava pronto. Todos eles estavam disponíveis. E quando você se torna disponível, Deus faz o resto. Mas tem um detalhe: esse poder não é para você guardar. Não é um troféu para exibir na estante. É um depósito, e depósitos são feitos para serem investidos. Os discípulos não ficaram no cenáculo se gabando do que tinham recebido. Eles saíram. Eles foram. Eles impuseram as mãos, e o mesmo fogo que desceu sobre eles desceu sobre outros. Eles não tinham medo de perder o que tinham, porque sabiam que o Espírito Santo não é uma lata de refrigerante que acaba. É um rio que nunca seca. E é por isso que dói tanto quando ouço alguém dizer: eu só quero que Jesus volte logo, não aguento mais.
Dói porque é egoísmo disfarçado de espiritualidade. Dói porque é como um bombeiro que, em vez de correr para apagar o incêndio, fica parado dizendo: espero que alguém apague logo, porque eu não aguento mais ver o fogo. Enquanto você está aí desejando que o arrebatamento chegue, tem gente morrendo sem conhecer Jesus. Tem gente se afogando em vícios, em depressão, em mentiras. Tem crianças sendo exploradas. Tem nações inteiras clamando por esperança. E você, com o poder do Espírito Santo dentro de você, querendo fugir? Não. O maior avivamento da história não aconteceu no passado. Ele está começando agora. E Deus está procurando vasos, vasos quebrados, vasos imperfeitos, vasos que talvez nem saibam o que tem dentro. Vasos como você. Ele não precisa de estrelas. Ele precisa de gente disposta a dizer sim, Senhor, mesmo que eu não entenda. Mesmo que doa. Mesmo que eu tenha que deixar tudo para trás. E se você acha que não é capaz, lembre-se, eu estava morto. 3 horas sem batimentos, sem respiração, sem atividade cerebral. E quando voltei, não era mais o mesmo. Não porque eu fosse especial, mas porque ele é. E se ele pode ressuscitar um cadáver, o que ele não pode fazer com você? Se ele pode transformar um homem que estava a segundos do inferno em um instrumento de milagres, o que ele não pode fazer com a sua vida? A pergunta não é: será que Deus pode me usar? A pergunta é: vou deixar ele me usar, mesmo que eu tenha medo? Porque o medo não vai desaparecer. A insegurança não vai sumir. Mas o poder de Deus sim. E ele está esperando por uma resposta. Não amanhã. Não quando você se sentir pronto. Agora. E que você nunca pare de clamar por eles, assim como minha mãe clamou por mim. Ela orou por mim todos os dias, desde o instante em que nasci. 2, 3, às vezes 5 vezes por dia. E não era sem motivo, eu era um furacão de criança, um redemoinho de rebeldia que precisava de toda a intervenção divina possível. Depois, quando voltei da morte, ela orou ainda mais. Porque uma mãe não desiste. Nunca. Ela me dizia: Deus me prometeu na sua palavra que, se eu criasse meus filhos nos caminhos dele, eles não se desviariam. E, se um dia se afastassem, voltariam. E ela acreditou nisso com uma fé que desafiava as evidências. Nenhum dos meus filhos vai para o inferno, ela declarava. Vocês todos vão para o céu. É promessa de Deus. E, olha só, aqui estou eu. Testemunhando que as orações dela foram respondidas, mesmo quando eu era o pior dos homens. Eu era um lixo humano. Não há como amenizar. Corria atrás de mulheres, afundava em drogas, traficava, enganava pessoas, destruía vidas, e achava que estava no topo do mundo. Tinha dinheiro, poder, tudo que o mundo diz que importa. Mas, no meio daquela podridão, havia uma mulher ajoelhada, lutando por mim. E Deus honrou a fé dela. Ele não me deixou morrer na minha sujeira. Ele me arrancou das garras do inferno porque alguém acreditou que eu valia a pena. Então, pais, mães, avós, nunca, jamais, parem de orar pelos seus. Não importa o que seus olhos vejam. Não importa o quanto eles pareçam perdidos. Deus ouve. E ele age. Por 35 anos, eu guardei o que vi em silêncio. Fui proibido de contar os detalhes. Podia dizer que morri, que fui ao inferno, que fui ao céu, mas não podia descrever nada. Nem para meu próprio filho. Só anos depois, quando Deus me liberou, é que pude abrir a boca e falar. E sabe por quê? Porque ele sabia que, no momento certo, essas palavras seriam como fogo. Elas queimariam corações, acordariam os mortos espirituais e dariam esperança aos que já desistiram. Hoje, eu não tenho mais dúvidas sobre o meu chamado. Deus me disse: esta é a sua missão. Vá e conte. Então, eu vou. Falo para 5 pessoas ou para 20.000. Não importa. Já preguei em prisões, em igrejas lotadas, em países onde ser cristão é arriscar a vida. Estou indo para o Paquistão no próximo ano, uma multidão de 1,5 milhão de pessoas. Mas, se Deus me chamar para um porão com 3 almas perdidas,
eu irei do mesmo jeito. Porque não é sobre o tamanho do público. É sobre o tamanho do amor de Deus. E sabe o que mais? Minha história está virando filme. Uma produtora cristã, cheia do Espírito, está finalizando uma série sobre a minha vida. Depois, vem o longa-metragem. Não sei o título ainda, mas sei que Deus vai usar isso para alcançar quem nunca abriu uma Bíblia. Porque, no fundo, as pessoas não precisam de mais teorias. Elas precisam de provas. E eu sou uma delas. Toda semana, eu faço transmissões ao vivo. Falo sobre o céu, sobre o inferno, sobre a misericórdia que me alcançou. Não é para assustar. É para acordar. Porque o inferno é real. Mas o céu também. E a porta está aberta. Basta um passo. Sim. Um arrependimento sincero. Então, se você está assistindo a isso agora e ainda não conhece Jesus, eu te pergunto, o que você está esperando? A vida é frágil. O amanhã não é garantido. Mas a promessa de Deus é eterna. Ele já pagou o preço. Ele já abriu o caminho. Tudo o que você precisa fazer é aceitar. Pai, eu oro agora por quem está ouvindo. Que o teu Espírito toque cada coração. Que o medo seja substituído pela tua paz. Que a dúvida seja vencida pela tua verdade. Senhor, eu peço que, neste exato momento, vidas sejam salvas. Que almas sejam resgatadas. Que olhos se abram para ver que o amor de Deus é maior do que qualquer pecado. Que eles entendam, não há condenação para quem está em Cristo. Não há inferno para quem aceita o teu sacrifício. E que, a partir de hoje, suas vidas nunca mais sejam as mesmas. Em nome de Jesus, amém. Pai, eu sei o quanto tu amas cada um deles. Sei que o teu amor é tão profundo que entregaste o teu único filho por eles. Então, Senhor, eu clamo, que essas vidas sejam alcançadas pela tua graça. Que sejam cheias do teu Espírito, pois quando o Espírito Santo habita em alguém, ele recebe um poder que não é deste mundo. Um poder capaz de vencer qualquer batalha, de transformar corações, de trazer cura onde há dor e vida onde há morte. Um poder que não é para glória própria, mas para proclamar o teu nome e manifestar o teu amor. E aos que já te conhecem, Senhor, eu peço, acende neles um fogo inextinguível. Mostra-lhes que estes são os dias em que o teu Espírito está sendo derramado como nunca antes. Que eles não fiquem parados, mas se levantem e andem na autoridade que tu lhes deste. Que vejam os sinais, os milagres e as maravilhas que tu queres realizar através deles. Que não haja timidez, mas ousadia. Que não haja dúvida, mas fé. Que não haja conformismo, mas paixão por te servir. Desperta, Senhor, a nossa nação. Desperta o mundo inteiro. Que as pessoas abram os olhos e reconheçam, este é o tempo da salvação. Este é o momento de se entregar a ti. Este é o chamado para sair da zona de conforto e viver uma vida que faça diferença. Que cada um cumpra o propósito para o qual foste criado, e que o teu nome seja exaltado em tudo. Eu peço tudo isso no precioso nome de Jesus. Amém. Amém.